E aí, turma, boa noite. Então, na aula de hoje a gente vai dar sequência ao estudo de funções. Na real, a gente vai ficar um tempo se debruçando sobre esse conteúdo, porque basicamente todo o primeiro ano do médio é estudo de funções. Na última aula, de terça-feira, a gente viu sobre um exemplo lá das camisetas, onde a gente construiu uma tabela com os valores e a partir da tabela a gente fez a análise de quanto a gente pagaria, quantas camisetas dava para comprar e coisa e tal. E no fim a gente conseguiu construir uma função a partir daquela situação, que era V igual a 12 vezes X. O valor é igual a 12 vezes quantas camisetas eu comprar, porque cada camiseta custava R$12. Hoje a gente vai dar sequência a esse estudo, mas a gente já vai ver uma situação que temos apenas o enunciado, certo? E que ela ainda é bastante simples, ainda é bem tranquila, mas já é um pouco mais interessante. Então, vamos lá. A gente tem o seguinte nesse exemplo. Então, um taxista ele cobra R$6 de bandeirada, com mais R$3 para cada quilômetro rodado. Então, se alguém não sabe, a bandeirada, principalmente em cidade grande, aqui em Apucarana nem sei se eles cobram, porque eu nunca andei de táxi aqui. Mas em cidade grande eles cobram assim, a bandeirada, que é um valor fixo. Então, tipo assim, tu entrou no táxi, tu tem que pagar o valor da bandeirada. Então, no caso, como é R$6, o taxímetro lá, que mede quanto eu vou pagar, começa em R$6. É o valor mínimo, entende? Então, se eu só entrar no táxi e falar oi pro taxista, eu vou pagar R$6, tipo isso. E mais R$3 para cada quilômetro. Então, se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar R$3, com mais 6 de bandeirada, eu vou pagar R$9. Se eu andar 2 quilômetros, eu vou pagar R$6 pela quilometragem, com mais 6 de bandeirada, eu vou pagar R$12. Se eu andar 3 quilômetros, eu vou pagar 3 vezes 3, R$9 da quilometragem, do tanto que eu andei, com mais R$6 de bandeirada, eu vou pagar R$15, e assim por diante. Então, na letra A, ele quer saber o seguinte: quanto pagará uma pessoa que fizer uma viagem de 10 quilômetros? Então, vamos analisar aqui, ó. E quanto eu tenho que fazer para descobrir? Bem, eu sei que cada quilômetro ele me cobra R$3. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a quantidade de quilômetros que eu vou andar, que no caso são 10, e eu vou multiplicar pelo valor de cada quilômetro, que são R$3. Conta muito simples, 10 vezes 3, então eu descubro que para os quilômetros que eu vou andar, eu vou ter que pagar R$30. Só que esse taxista ele me cobra R$6 de bandeirada. Então, além dos 30, eu vou ter que pagar, que é da quilometragem, eu vou ter que pagar mais R$6, que é a bandeirada que o taxista me cobra. Então, o total que eu vou pagar para ele vai ser de R$36. Então, para 10 quilômetros, o valor pago é R$36. Tudo bem? Então, perceba que a conta que a gente fez foi pegar a quantidade de quilômetros, multiplicar pelo valor por quilômetro, dá um resultado, e desse resultado somar com a bandeirada. Tá bom? Esse é o cálculo que a gente fez para conseguir descobrir o valor a pagar. O taxímetro lá do taxista faz esse cálculo, tá bom? Na letra B, dando sequência ao exemplo, ele nos pergunta o seguinte: qual é a expressão matemática que relaciona o valor, que ele chamou de V, a ser pago, com os quilômetros, que ele chamou de X, rodados? Se eu fosse analisar ainda na situação do exemplo anterior, bem, 10 é a quantidade de quilômetros que eu andei. 3 significa o valor por quilômetro, não é verdade? Obtive 30. R$6 corresponde à bandeirada. E o 36 corresponde ao valor que eu vou pagar, não é verdade? Então, aqui nesse exemplo, o valor, que ele está chamando de V, corresponde ao 36. E os quilômetros, que ele está chamando de X, corresponde a quantos quilômetros eu andei? Eu andei 10 quilômetros. Então, é o 10. Vou colocar aqui um X entre parênteses, certo? Aqui, se quiser escrever alguma coisa, seria valor por km, por quilômetro, tá bom? Mas, enfim, o que me interessa mais é que aqui corresponde ao X e aqui corresponde ao V, ao valor que eu vou pagar. Então, vamos, pela conta que a gente fez aqui, tentar escrever ela de uma forma mais algébrica, ou seja, usando letras. Álgebra quer dizer quando tem uma letra no meio, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei os quilômetros que eu tenho que andar, que no caso eu chamei de X. Esses quilômetros eu multipliquei pelo valor de cada quilômetro, só que o valor de cada quilômetro, esses R$3, é fixo, né? Tipo, se eu andar 1 quilômetro ou se eu andar 100 quilômetros, vai continuar valendo R$3 por quilômetro. Então, eu vou multiplicar aqui por 3, porque sempre vai ser por 3.
O resultado disso, que no caso tinha dado 30, eu fiz o quê? Eu somei com a bandeirada. A bandeirada, esses R$6, também é um valor fixo, porque se eu andar 20 km, se eu andar 1.000 km, a bandeirada ia ser R$6 da mesma forma. Então, eu pego a quantidade de quilômetros, multiplico por 3, somo com o valor da bandeirada, então mais 6. E o resultado dessa conta me deu o quê? Me deu igual o valor que eu tenho que pagar, que no caso ele chamou de V. Então, o resultado dessa conta eu vou escrever que é igual a V. O que está escrito? Eu usei uma linguagem bastante matemática, mas o que, no fim das contas, eu escrevi aqui? Que os quilômetros que eu vou percorrer, eu tenho que multiplicar por 3, depois dessa multiplicação, somar com 6, e o resultado da conta vai ser igual ao valor que eu vou pagar. Então, perceba que o que eu tenho escrito aqui e o que eu tenho escrito aqui meio que representa a mesma coisa, certo? Só que aqui é num exemplo e aqui é numa linguagem mais matemática, uma linguagem mais algébrica. Tá muito correto o que a gente fez aqui, beleza? Mas a gente pode melhorar isso. Como assim melhorar? Escrever com um rigor matemático maior, porque geralmente esse cara aparece lá na frente. E geralmente quem está multiplicando a letra aparece na frente da letra. Então eu vou arrumar isso daqui, eu vou ter o seguinte, o valor que eu pago é igual a 3 vezes a quantidade de quilômetros que eu ando, mais R$6 da bandeirada. O que eu tenho escrito aqui e o que eu tenho escrito aqui é exatamente a mesma coisa. Eu apenas alterei a ordem, mas no fim das contas o cálculo não muda, porque, por exemplo, aqui que eu alterei a ordem da multiplicação. Se eu faço 3 vezes 2, ou se eu faço 2 vezes 3, ambos o resultado é 6, dá na mesma, tá bom? Pronto, a gente escreveu numa linguagem bastante matemática a situação, onde o V significa o valor a pagar e onde o X significa a quantidade de quilômetros que eu percorri, tá bom? Percebam que se eu quisesse resolver a letra A utilizando essa função, eu poderia e o cálculo seria basicamente o mesmo. Deixa eu anotar aqui a nossa resposta. V igual a 3 vezes x mais 6. E antes de ir para a letra C, eu quero tentar resolver a letra A de novo, agora que a gente já sabe qual é a resposta correta, usando a função. Então, olha o que vai acontecer. Olha que interessante vai ficar isso. E é para isso que servem as funções. A gente vai ter o seguinte, ele quer saber quanto eu vou pagar para uma pessoa que vai fazer uma corrida de 10 km. Então, ele quer saber qual é o valor do V, sabendo que o valor do x, que representa os quilômetros, é 10. 10 quilômetros. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou substituir pelo 10 e resolver o cálculo para ver quanto que dá o V. Então, vai ficar assim, Deixa eu fazer azul. V igual a 3 vezes o valor do x. Qual que é o valor do x? É 10, ok? Mais 6. Então, mais 6. Perceba que está exatamente igual à primeira linha. Qual a diferença? Que no lugar do x, eu coloquei o 10. Por causa que são os 10 quilômetros do exercício que a gente está tentando resolver novamente. Fazendo a conta, primeiro é vezes e depois a soma. Cuidado, isso é muito importante. A ordem das operações faz toda a diferença, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte, V igual 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Então, eu vou ter 30 mais 6. Mais 6. Quanto que é 30 mais 6? Então, V igual a 36. Que é exatamente o mesmo valor que a gente já havia encontrado. Então, a gente percebeu que as contas meio que foram as mesmas, mas é uma outra forma de aplicar o raciocínio na situação, tá bom? Mas, enfim, a resposta da letra B, que é a função, é essa daqui, tá? Dando sequência, então agora eu vou ir para a letra C, onde ele quer saber o seguinte, quanto pagará uma pessoa que percorrer 18 km? O que eu vou fazer? Eu vou copiar a função aqui, 3 vezes x mais 6, e eu vou resolver a partir dela, tá bom? Então, como os 18 corresponde ao valor dos quilômetros, no lugar do x eu vou colocar o 18, pois o x representa os quilômetros, e vou resolver a conta e ver quanto que dá. Então, vai ficar assim, V igual 3 vezes o valor do x. Qual é o valor do x? Estou substituindo por 18, então 3 vezes o 18, mais 6. O que eu resolvo primeiro? Bem, primeiro a gente resolve sempre a multiplicação e depois a soma.
Então, 3 vezes 18 dá de fazer de cabeça. Qual que é o truque? Você pensa assim, ó, 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 54. Olha, 3 vezes 8 é 24, perdão. 30 que tinha dado com 24, 30 com 24, 54. Então, já sabemos que aqui é 54. Mais 6. Mais 6. Então, o valor que ele vai pagar vai ser de 54 mais 6, 60 reais. Então, resposta, 60. Se ele andar 18 km, ele vai ter que pagar 60 reais. Letra D. Último caso aqui. Ao fim de uma corrida, um cliente pagou R$ 45 reais para o taxista. De quantos quilômetros foi a sua viagem? Bem, vou pegar e vou copiar aqui a função de novo. Então, V igual 3 vezes o x mais 6, que é a função que a gente descobriu. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Eu já sei que o valor que eu vou pagar é 45. E eu quero saber quantos quilômetros eu andei. Então, o que eu vou fazer? Na minha função, eu não vou substituir o x, porque o x é os quilômetros e é o que eu estou tentando descobrir. Eu vou substituir o v. Por quê? Porque o v é o valor. E o valor eu já sei que é de R$ 45 reais. Então, no lugar do V, eu vou colocar o 45, que corresponde ao valor. E aí, o resto, eu vou copiar do jeito que está. Então, igual a 3 vezes o x mais 6, tá bom? Resolvendo isso, como é que eu resolvo? Eu tenho que isolar o x, deixar ele sozinho. Lembram das equações? Para isso que serve a equação. A gente vai resolver aqui, agora usando que aqui virou uma equação, tem que resolver. Então, o que eu vou fazer? O 6 que está somando, ele vai aparecer subtraindo. Agora, na hora de passar, quem está mais e menos vai primeiro, tá bom? Então, eu vou ter 45, que já está aqui, eu mantenho. E o 6 que estava mais, ele vai vir menos. Então, menos 6 é igual a 3 vezes o valor do x. 45 menos 6? Isso aqui vai dar 39. Então, 39 é igual a 3 vezes o valor do x. Se o 3 está multiplicando, ele vai ter que aparecer dividindo. Então, eu vou ter que 39 dividido pelo 3 é igual a x. Lembrando que a fração é também uma divisão. Por isso, a gente representa desse jeito. E agora, eu vou resolver. Eu tenho 39, vou dividir por 3. Olha que fácil. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. Então, a resposta, 13. 13 é igual a x. Ou seja, ele andou 13 km para o valor ser de R$ 45 reais. Se eu quisesse tirar uma espécie de prova real, olha que interessante. Eu sei que ele andou 13 km e que é R$ 3 reais por quilômetro. Então, 13 vezes 3, 39. Só que também tem os 6 reais da bandeirada, 39 mais 6, 45. Fechou certinho o valor. Então, está certo o nosso cálculo, tá bom? Então, aqui a gente viu agora um exemplo em que, a partir de uma situação que só está escrita, a gente conseguiu definir a função e, tendo definido a função, a gente conseguiu fazer os devidos cálculos, tá bom? Claro que eu consigo analisar essa situação sem a função, como a gente fez na letra A, mas a ideia é que, com exemplos mais simples como esses, que a gente consegue, de fato, analisar sem a função, a gente vai entendendo a lógica do negócio e, mais para frente, vão aparecer exemplos que, se você for analisar só olhando a situação, é complexo, mas a função ela vem para facilitar, entendeu? Então, basicamente é isso a nossa aula de hoje. Tem uma atividade postada, tem um exercício de tabela, tipo de terça, e um exercício tipo esse de hoje. Qualquer dúvida ou ajuda que precisarem, estou à disposição. E na aula de hoje é isso. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e valeu a nós. Tudo de bom.